Jesus Christ! Suportei da melhor forma que pude as muitas injúrias de Fortunato, mas quando ele se atreveu a insultar-me, jurei vingança. Os senhores, que conhecem tão bem a natureza de minha alma, não hão de supor que eu tenha pronunciado qualquer ameaça. Um dia eu me vingaria. Isso era coisa tão definitivamente assentada que excluía qualquer ideia de risco. Eu não só deveria punir, como punir com impunidade. O insulto permanece sem troco quando os efeitos da vingança atingem ao próprio vingador ou quando este falha em tornar-se conhecido como tal daquele que o insultou. É assim que começa então o incrível O Barril de Amontilhado do Edgar Allan Poe. Esse conto, que é um conto bem curtinho, você não vai levar mais do que 10 minutos para ler, é considerado por muitos o conto perfeito. Ele tem um ritmo excelente, os personagens envolvidos nessa história são muito interessantes, a trama é muito interessante e tem um final daqueles. Então eu recomendo fortemente que quem ainda não leu O Barril de Amontilhado, pause esse vídeo agora e vá ler o conto, que deve ser facílimo de encontrar pela internet também, tá em domínio público, vai valer muito a pena, só digo isso. Mas então, essa é uma história que se passa na Itália, durante o período de carnaval. O nosso narrador, que é ali a pessoa que tem esse problemão com o Fortunato, e veja bem, e é um problema muito sério mesmo, porque ele já jurou vingança, ele tá, como é que vamos dizer, ele está em paz consigo mesmo, ele sabe que um dia ele vai se vingar do Fortunato, não importa quando. E uma coisa interessante a respeito desses dois aqui nesse conto é que a gente nunca sabe exatamente o que foi que Fortunato fez, mas o texto já começa dizendo que foram muitas injúrias e que em um determinado momento ele chegou a insultá-lo, e o insulto é que foi a gota d'água. Então veja bem, muitas vezes a gente usa injúria e insulto como sinônimos, certo? E muito bem, esse iniciozinho do conto que eu li para vocês, eu tirei desta edição aqui do Histórias Extraordinárias, traduzido pelo José Paulo Paes. Só que nós temos um probleminha aqui no início, né? Então quando ele diz ali, ó, suportei da melhor forma que pude as muitas injúrias de Fortunato, no original, que eu tenho aqui nessa edição bonitona da Barnes Noble, ele diz, na verdade, o seguinte, olha só. The 1,000 injuries of Fortunato I had borne as I best could, but when he ventured upon insult, I vowed revenge. Então foram 1,000 injuries, foram 1000 injúrias, tá? É claro que esse número é exagerado e tudo mais, mas no original a gente tem uma noção maior do problema causado pelo Fortunato. Aqui no original a gente também não fica sabendo em momento nenhum como foi que ele insultou o narrador. Mas o que importa é isso, ele guardou esse rancorzinho aí no coração depois do insulto e jurou vingança, certo? Outra coisa que o leitor também descobre aqui no comecinho do texto, né, alguns parágrafos à frente, é que ele sabe o ponto fraco do Fortunato. Aliás, quem fala é um cara de uma família riquíssima chamado Montessor. Ele vive em um palácio, para você ter uma ideia. O Montessor conta pra gente, então, que o Fortunato é um grande especialista em vinhos. E o vinho, inclusive, é sua grande fraqueza. E o Montessor até reconhece que essa é realmente uma habilidade muito interessante ali do nosso amigo Fortunato, mas enfim. Estamos lá, então, em meio à festa de carnaval e o Montessor resolve, então, dar uma passeadinha, certo? Ele avisa os criados que ele vai demorar para chegar, enfim, ele pretende passar a noite fora na esbórnia, aquela coisa toda, então ele dispensa todos os seus empregados, certo? Só que o que acontece? Ele está lá, então, vestido à la Luís XIV, passeando pelas ruas do carnaval, aquela coisa toda, e quem é que ele encontra pelo meio do caminho? O Fortunato, vestido de palhaço. E ele tá usando aquele chapeuzinho cheio de guizos, enfim, ele encontra o Fortunato e ele percebe, olha só, ele percebe que o Fortunato está bêbado. E ele vê nisso uma grande oportunidade, porque veja bem, ele tinha avisado os seus criados de que ele não voltaria aquela noite, dispensou todo mundo foi pular carnaval, a casa está vazia e ele tá ali com o Fortunato absolutamente bêbado.
E aí ele inventa uma história de que ele acabou de receber um barril de amontilhado, né, que seria ali aquele vinho super difícil de conseguir numa época como aquela, enfim, demoraria meses para receber ali aquele barril. Ele recebeu o barril de um jeito muito estranho, muito rápido, enfim. Então ele desconfia, isso é o Montesor criando a história dele. Ele desconfia de que ele foi enganado e que aquele barril não é de amontilhado. Seria ali uma coisa meio falsificada, enfim. Então ele precisa da expertise do nosso amigo Fortunato para descobrir se aquele vinho realmente é amontilhado ou não. E aí o Fortunato aceita na hora, não, vamos lá dar uma olhada nesse barril, né, enfim. E aí o Montesor conhece o ponto fraco dele, que é essa coisa dele ser esse grande especialista em vinhos e tudo mais. Então ele vira pro cara e diz assim, mas você tá ocupado aí no carnaval, né? Não se preocupa com isso não, eu vou chamar o Lucchesi. O Lucchesi é um outro conhecido deles que também entende de vinhos, só que não tanto quanto o Fortunato, certo? E aí o Fortunato corta o Montesor na hora e diz, não, que isso? Que Lucchesi o quê? Esse Lucchesi não sabe nem a diferença entre um suco de uva e uma garrafa de vinho, enfim. Pode deixar que eu vou. Né? Então ele tá lá, trançando as pernas, mas indo pra casa do Montesor. E aí, chegando lá, só lembrando que o palácio está vazio, certo? O Montesor tem lá uma tocha e leva então o Fortunato para as catacumbas ali onde fica a adega, certo? Só lembrando que aquilo é um casarão antiquíssimo, essa catacumba é funda, é úmida, tem salitre. E os dois estão caminhando ali por aquele corredor infinito para chegar até a adega onde está lá o amontilhado, certo? Pois muito bem. Enquanto eles estão fazendo esse caminho, o Fortunato começa a tossir. E aí o Montesor vira para ele e diz assim, olha, vamos desistir, né? Tá tudo bem, você tá aí tossindo, você é um cara tão importante, cheio de vida, né? Ele vai dizer assim, olha só, vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado. É feliz como um dia eu também o fui. Sua falta será sentida, a minha não. Vamos voltar. Você ficará doente e eu não quero responsabilizar-me com isso. Ademais, há Lucchesi. E aí, mesmo em meio à tosse, né, o narrador vai dizer que ele passou uns 5 minutos tossindo, mais ou menos, enfim. Ele vai negar, ele vai dizer, não, de jeito nenhum, que Lucchesi o quê? Já tô aqui mesmo, vamos lá ver se é amontilhado. Então tá, né? Você vai vendo que aquela pilha que o Montesor tá jogando em cima do Fortunato com essa história do Lucchesi, enfim, está funcionando, certo? Pois muito bem, eles estão lá caminhando naquelas catacumbas, aquela coisa toda, aquele corredor imenso. Eles passam finalmente por um lugar cheio de ossadas, mais ou menos ali como são as catacumbas de Paris. Inclusive tem até um montinho de caveiras num cantinho ali e tudo mais. E aí eles chegam a uma parte ali daquele corredor que não tem saída. E o Fortunato está andando na frente, certo? E aí ele bate numa parede, percebe, né, que o corredor meio que acabou, volta para trás meio sem jeito, né, aquela coisa. E aí, enquanto isso, o Montesor está pegando seus pulsos e prendendo ali em algemas que estão presas nas paredes. Depois disso ele vai até aquele montinho de ossos, né, espalha aquilo tudo e lá dentro tem o quê? Tem uma argamassa prontinha e alguns tijolos também que ele vai usar para quê? Para emparedar o Fortunato. Enquanto isso, Fortunato tá lá assim, que brincadeira é essa, né? Enfim, dando risada ali, né? Tentando entender o que aconteceu. E o nosso amigo Montesor tá só juntando ali os tijolinhos, colocando argamassa, enfim, fazendo a parede ali, certo? Antes disso, tem um detalhe bem interessante também. Quando eles estão andando ali naquele corredor e tal, chega uma hora que o Fortunato faz um gesto lá com as mãos que o Montesor não entende. E aí o Fortunato repete o gesto, o Montesor de novo não entende, e ele diz assim, você não é maçom, por isso que você não entendeu nada. E aí o Montesor fica meio sem jeito, mas ele vira pro cara e diz, não, claro que eu sou maçom também, sim, claro. E quando o Fortunato pede para ele provar que ele também é maçom, o que ele faz? Ele tira do bolso do paletó uma colher de pedreiro. E aí a cena fica meio esquisita e tal. Bem, eu não sei se colher de pedreiro também é um símbolo da maçonaria, né? Nas entradas das cidades do ABC paulista, a gente tem aquele símbolo do compasso aberto e um livro aberto embaixo, né? Enfim. Aqui na entrada de São José dos Campos também tem um símbolo desse, mas enfim, se fosse um compasso eu entenderia. Temos aí, então, uma colher de pedreiro, né? Então, não sei se foi uma piada que ele tentou fazer ali na hora, mas deu na cara que ele não é maçom coisa nenhuma. E aí a gente já entende também que um dos motivos, né, pro Fortunato injuriar e insultar o Montesor é que apesar dele ser, né, essa pessoa tão rica, milionária, enfim,
dono daquele grande palácio de sua família, né, uma família super tradicional e tudo mais, ele não é maçom, ou seja, temos aí uma vantagem, entre aspas, né, do Fortunato com relação ao Montessor. E tem um momento aqui também em que o Fortunato vai perguntar sobre o brasão, né? Ó, não me lembro de seu brasão. E aí o Montessor descreve o brasão de sua família. Um enorme pé humano de ouro sobre um campo azul. O pé esmaga uma serpente cujos dentes estão encravados no calcanhar. E o que diz em latim, né, traduzido é o seguinte: ninguém me fere impunemente. Este é o brasão da família do Montessor. E a gente começou o texto sabendo que ele estava planejando uma vingança terrível contra esse Fortunato, certo? Então ele está lá, emparedando o nosso amigo Fortunato. Fortunato está ali muito duvidando, né, do que é que está acontecendo com ele, ele não está entendendo o que é que está acontecendo. E o Montessor, né, o narrador, vai dizer o seguinte, ó: uma sucessão de gritos altos e agudos arrancados subitamente da garganta do vulto algemado, quando ele finalmente entendeu o que estava acontecendo, né, pareceu empurrar-me para trás. Por breve momento hesitei e tremi. Saquei minha espada e comecei a apalpar com ela a alcova. Então ele já tinha quase completado, né, a parede, e no buraco que ainda sobrou, ele tá lá com a espada dele. Só lembrando que o espacinho que ele deixou entre a parede onde estão as algemas e a parede em que ele está trabalhando, né, a parede que ele está montando ali para emparedar esse colega, estão bem próximas. Então eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que ele está ferindo o Fortunato quando ele enfia essa espada lá dentro. Mas tudo bem. Saquei minha espada e comecei a apalpar com ela a alcova, mas um pensamento instantâneo tranquilizou-me. Pousei a mão sobre a sólida estrutura da catacumba e senti-me satisfeito. Voltei à parede. Então ele voltou a trabalhar, né, a finalizar ali a parede, certo? Respondi aos gritos do que clamava. Fiz-lhes eco. Ajudei-os, ultrapassei-os em volume e intensidade. Então, enquanto o outro gritava, ele gritava mais alto ainda. Fiz tudo isso e o gritador calou-se. E aí ele vai contar que deu exatamente meia-noite quando ele colocou a última pedra nessa parede, né? E foi aí que ele ouviu um riso. O riso foi seguido por uma voz triste, que tive dificuldade em identificar como a do nobre Fortunato. Disse-me a voz: boa brincadeira, muito boa na verdade, uma piada excelente. Daremos boas risadas no palácio quando estivermos bebendo nosso vinho. Aí ele lembrou, né? Ah, o amontilhado. E aí quem tá lá dentro responde, né? Sim, o amontilhado. Mas não tá ficando tarde? Estão nos esperando no palácio. Ele ainda tenta, né? Jogar um verde ali, né? E aí o Montessor diz que sim, que ele está indo embora. E aí o Fortunato vai dizer, pelo amor de Deus, Montessor. E o Montessor também repete isso, né? Sim, pelo amor de Deus. E depois que ele repete essa frase, que também é bem importante aqui no texto, ele vai dizer que ele ficou esperando uma resposta. E o Fortunato não disse nada. Aí ele começa a chamar o Fortunato em voz alta, né? Fortunato, ó, nenhuma resposta. Chamei de novo. E nada, né? Agora olha esse detalhe. Enfiei uma tocha pela abertura que restara. Então depois de ele ter colocado a última pedra, ainda sobrou um espacinho. E ele enfiou aquela tocha que ele estava usando para iluminar o caminho lá dentro. De volta, ouviu-se apenas um tilintar de guizos. Ou seja, além dele ter emparedado o Fortunato, ele matou o cara com fogo mesmo, né? Olha isso. Eu já estava nauseado pela umidade das catacumbas. Apressei-me a terminar o trabalho. Forcei a última pedra até assentá-la no lugar certo e cimentei-a. Contra a alvenaria recém-terminada, reempilhei o velho monte de ossos. Há meio século que mortal algum os perturba. Descanse em paz. Então é isso. O nosso narrador vai contar essa história 50 anos depois. E você vê que ele tá assim com a maior pureza da alma, com a maior leveza de sua própria consciência, certo? Então, assim, uma coisa interessante para se prestar atenção aqui nesse texto é a questão do brasão da família, né? Que eu tinha comentado com vocês. Ó, ninguém me fere impunemente. Esses são os dizeres do brasão da família dele. Então esses são os valores com os quais ele cresceu, certo? É aquilo que é esperado dele, que ele se vingue de seus detratores. Então ele tá ali, ó, com a consciência dele tranquilíssima há mais de 50 anos.
Só voltando rapidinho ao começo aqui da história, né, eu queria levantar um detalhe que tem a ver com o conto que nós lemos na semana passada, né, o Tarn do Rio Walpole, né? Então aqui no segundo parágrafo, o narrador vai dizer o seguinte, olha só. Fique entendido que jamais dei oportunidade a Fortunato, quer por palavras, quer por atos, de duvidar de minha boa disposição. Continuei a sorrir-lhe como antes, e ele não percebeu que agora eu sorria à ideia de matá-lo. Não sei se vocês se lembram, mas na história do Walpole, você tinha esse rapaz olhando ali a biblioteca dele e ele só pensando, como seria fácil matá-lo agora. Então eu sempre gosto, né, nessas nossas maratonas de terror, de pegar algum conto aleatório, entre aspas, e comparar com alguma coisa que o Poe tenha feito antes, né? Esse conto do Poe foi publicado em 1846 e o do Walpole foi publicado no começo do século XX, quase 100 anos depois, enfim. Só pra gente ter essa ideia de como é que Poe tratava nos seus contos de horror, né, os mesmos assuntos. Então este é o conto de vingança, e como eu disse para vocês, considerados por muitos como um conto perfeito. Ele não tem nada em excesso. E não há nenhuma dúvida a respeito do sobrenatural aqui. Você tem simplesmente essa pessoa que cresceu com essa ideia de que ninguém me faz nada impunemente e tá ali simplesmente cumprindo seu destino. É sua natureza revidar daquela forma. E não tem remorso nenhum, né? Ao contrário da história do Tarn do Walpole, né? Da semana passada. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Então uma coisa interessante para se prestar atenção aqui, ao comparar essas duas histórias sobre inveja e vingança, aqui também fica claro, naquele momento da discussão a respeito da maçonaria, que o Montresor tem uma certa inveja do Fortunato por ele ser maçom. Mas como eu ia dizendo, aqui neste conto, o Poe não precisa de nada de sobrenatural para criar a tensão e o horror. E o horror está, talvez, mais na questão de você confiar em alguém. Apesar deles não serem grandes amigos, enfim, são grandes conhecidos, frequentam ali a casa um do outro. E mesmo bêbado, o Fortunato não vê problema nenhum de seguir esse companheiro e ir ali para aquelas catacumbas daquele palácio imenso, enfim, mal sabia ele o que é que ele ia encontrar por ali, certo? E é isso, né? Fica aí esse alerta, né? De preste atenção em quem é que você está confiando, não é mesmo? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. Wanna play hide and clap?